Bom dia, tudo bom com você? Nesse segundo dia da jornada espiritual, primeiro Deus, vamos estudar o tópico da nossa lição da Escola Sabatina, que tem por título Frustração e Tolice. A palavra frustração, segundo o dicionário online, ocorre quando uma expectativa ou desejo não é satisfeito, levando a pessoa a sentir-se desanimada e incomodada. A letra A da nossa lição nos fala assim: em vez de tranquilizar-se com o tratamento preferencial dispensado pelo marido, porque Raquel cobiçava as bênçãos que Deus havia concedido à irmã. O livro de Gênesis 30, versículo 1 nos diz: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dar-me filho, senão morrerei. Podemos observar na história das duas irmãs rivais a insatisfação de ambas. Não eram gratas com o que possuíam, sempre querendo algo a mais. Cada uma queria o que a outra tinha e nenhuma delas dava valor ao que lhe fora dado. É um comentário da Bíblia de Genebra, na página 58. A letra B nos diz: como isso foi uma fonte de amargos problemas para Jacó. Aqui no pedido de Raquel por filhos, Jacó se recusa a levar a culpa, que não pertencia a ele. Então ele responde, Gênesis 30, versículo 2. Então a ira de Jacó acendeu-se contra Raquel e disse: por acaso estou eu no lugar de Deus, que impediu que o teu ventre desse fruto? Em contraste com Isaac, que ora a Deus para que sua esposa ficasse grávida, Jacó, ele responde rudemente a Raquel, quando ela lhe fez aquele complicado pedido. A letra C nos fala: a fim de competir com a rival, que planos Raquel desesperadamente pôs em prática, fazendo com que a relação do casamento se deteriorasse ainda mais. Então ela, vendo que não podia engravidar, tomou soluções com as mãos próprias, e resolveu dar sua serva para engravidar de Jacó e assim ela poder cuidar dos filhos. Quando sua serva Bila teve as crianças, foi considerada como se fossem filhos dela. A letra D nos diz: complicando ainda mais as coisas, como Leia intensificou a disputa. Leia, vendo que Raquel estava tendo filhos através da sua serva, ela também fez a mesma coisa, Gênesis 30, de 9 a 13. Quando Leia percebeu que havia parado de ter filhos, tomou Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Leia, deu à luz um filho a Jacó. Então disse Leia: afortunada, e deu-lhe o nome Gade. Depois Zilpa, serva de Leia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Leia: como sou feliz! As mulheres me chamarão feliz, e deu-lhe o nome de Azer. Não sei se vocês já pararam para observar que cada nome tinha um significado do que elas estavam passando, Dan significa juiz, Naphtali, minha luta, Gade, boa sorte, Azer, o feliz, e os próximos filhos que vão nascer ainda aqui na história, Isacar, recompensa, Zebulon, habitação, José, ele acrescentará. É interessante assim como ela se preocupava em dar nomes para eles que trouxesse assim, que contasse a sua história, a história que elas estavam passando naquele momento. A letra E nos diz: o que continuou a atormentar a vida doméstica da família. No livro de Gênesis,
30, 14 a 20, continua a história. O versículo 14. Nos dias da colheita do trigo, Rúben foi ao campo, achou mandrágoras e as trouxe para Leia, sua mãe. Então Raquel disse a Leia: peço-te que me deis das mandrágoras do teu filho. Ao que Leia lhe respondeu, versículo 15: não lhe basta ter me tirado o marido? Queres tirar também as mandrágoras do meu filho? No comentário bíblico, na página 404, explica que hoje em dia, como na antiguidade, as pessoas do Antigo Oriente acreditavam que esse fruto produzia fertilidade. Então, esse pedido de Raquel por aquele fruto estava pedindo a Leia que desse algo para que ela pudesse ter filhos, né? E aí a indignação de Leia. Agora ela não queria dar aquele fruto para Raquel, porque ela se considerava a mãe, né, de todos os filhos, quase todos os filhos ali de Jacó. Quando Jacó veio do campo à tarde, Leia saiu-lhe ao encontro e disse: irás unir-me a mim, porque de fato te aluguei em troca das mandrágoras do meu filho. E naquela noite Jacó deitou-se com ela. E Deus ouviu Leia, que engravidou e deu à luz o 5º filho. Então Leia disse: Deus me deu a minha recompensa, pois dei minha serva a meu marido, e deu ao filho o nome Isacar. Leia engravidou outra vez e deu a Jacó o 6º filho, e disse: Deus me deu um 6º dote excelente. Agora meu marido ficará comigo, pois já lhe dei 6 filhos, e deu-lhe o nome de Zebulon. É interessante notarmos aqui, enquanto elas estavam naquela disputa, naquela competição, né, pelos filhos, Deus estava realizando o seu propósito, apesar da circunstância. Enquanto as duas irmãs competiam, Deus realizava seu plano em completar as 12 tribos de Israel. A letra F nos fala assim: em meio ao caos, como Deus revelou misericórdia em favor do Senhor. Nesse momento, Raquel busca o Senhor e o Senhor ouve a sua oração, né? Gênesis 30, 22 a 24 nos fala: e Deus lembrou-se também de Raquel, ouviu-a e a tornou fértil, de modo que ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou-me a humilhação, e deu-lhe o nome de José, dizendo: acrescenta-me o Senhor ainda outro filho. Na história das 3 esposas dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, Sara, Rebeca e Raquel eram estéreis. E Deus interviu, né? Restaurando assim a angústia, a tristeza e a humilhação que elas sentiam. Nascimento de José foi assim um momento de muita alegria, acredito que para Jacó e muito mais para Raquel, né? Porque ali Deus atuou na vida dela e lhe deu aquele filho. É tanto que a continuação da história nos diz que José foi o filho amado de Jacó. A letra G. No entanto, de modo geral, qual foi a raiz de toda essa rivalidade e como todos os membros da família foram inevitavelmente afetados? O livro de Tiago 3,16 nos diz assim: pois onde há inveja, sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de prática nociva. A segunda parte da pergunta nos fala assim: e como todos os membros da família foram inevitavelmente afetados. Então, o sentimento que tinha ali naquela família, principalmente entre as duas mães, era o sentimento de inveja.
é um sentimento de angústia ou mesmo raiva perante o que o outro tem, né? E os filhos herdaram também esse sentimento. Aqui na nota da nossa lição nos fala assim: através de brigas sobre assuntos corriqueiros, é cultivado um espírito de amargura. Desacordos e discussões trazem tremenda infelicidade ao lar e separam os que deveriam estar unidos pelos laços do amor. O desejo de Deus para com todos nós é que vivamos em um lar de amor, de paz, de tranquilidade. E quando deixamos que esses sentimentos de inveja, rancor, contendas tomam conta do nosso lar, o Espírito de Deus não está nele e aí passa a ter sofrimentos, né? Angústias e tristeza. Meu apelo nessa manhã para cada um de nós é que possamos buscar diariamente a direção de Deus para conduzir o nosso lar segundo a sua vontade. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Amém.